Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Isso aí, estamos juntos. Hoje, 12 de julho. Ó, meu Deus. 12 de agosto de 2020. Sim, esse ano que insiste em nos provocar. Mas nós somos maiores que ele. 2020 vai passar e a gente vai continuar, galera. Bem-vindos aí, todos aí do Instagram, bem-vindos aí, galera do Facebook também. Logo, logo a gente vai estar focado só no Instagram e no YouTube, hein, turma? A próxima temporada vai ser toda ela no Instagram e no YouTube. Vamos aprendendo essas ferramentas aí. Vamos lá. Terceiro episódio da terceira temporada da Jornada Leg. Estamos construindo uma jornada do herói. Já falamos sobre o mundo comum, o chamado da aventura. E hoje vamos falar da recusa do herói. Vai ser bem legal esse tema, hein? Bem-vindo, pessoal, bem-vindas, bem-vindos todos. Legal, bem legal. Vamos lá, turma, vamos lá, hein? Bom, agradecendo todo mundo aí que está convidando a galera, que está fazendo o pessoal vir para cá. Os números estão melhorando muito. Muita gente chegando, muita gente querendo se inteirar do que é isso que vocês estão aprontando. Tá muito bacana. Legal, Celinha. Obrigado aí pelas provocações também. É isso aí, cara. Muito bom, muito bom. Devemos ser gratos até pelas incertezas, até pelas adversidades, viu? É um belo exercício esse. Vamos lá, galera, vamos lá. E olha só, a Márcia chamando amigas e as amigas vindo pra cá, e Marcinha, que bom. Maravilha. Vamos lá, galera, vamos começar o nosso dia. Sempre dando um tempinho aí pra a turma chegar. Mais uma vez aí agradecendo todo mundo aí pela presença, agradecendo todo mundo pelas vibrações, pelos convites. E hoje foi legal que eu acordei bem cedo, depois do treino fui tomar café, fazer o meu café, recebi uma mensagem de uma amiga que foi uma cliente minha e ela me mandou a seguinte mensagem. Ela falou: Binato, bom dia. Na verdade, boa noite. Ela me mandou isso, era ontem 20 para as 11 da noite. Já estava no 8º sono já. Ela mandou o seguinte: Binato, bom dia, deixa eu te falar aqui. Estou te acompanhando na Jornada Leg diariamente, o que na verdade é uma honra, pois o conteúdo que está nos oferecendo é ótimo, parabéns. Logo depois, hoje, um dia típico, retomei minhas sessões de terapia após 5 anos. Olha que legal. A minha terapeuta, que ela menciona o nome aqui, foi sua aluna. Olha que bacana. Fiquei feliz demais, aproveitei e disse para ela te acompanhar também. Gratidão, torcendo por você, abraço e até amanhã. Eu falei: olha que legal, né? Então ela voltou a fazer terapia depois de 5 anos, nós fizemos um trabalho juntos numa empresa que eu ainda faço alguns trabalhos lá, não exatamente com ela agora, mas com outros executivos, e ela voltou a fazer terapia. A terapeuta dela foi minha aluna em algum momento aí da trajetória dela, e agora a terapeuta dela e eu vamos nos tornar colegas daqui a um tempo, né? Que mundo bacana esse, né? Quantas coisas legais. Aí eu falei para ela: manda um beijo para ela e diga que em breve seremos colegas. Ela falou: pensei que ela soubesse, mas eu mando sim. Aí, Célia, olha só. Diz para sua colega, acho que é a Célia, que eu estou cursando o 2º semestre de Direito no Mackenzie. Não é fácil. Mas que ao final do semestre passado fui aceita no grupo mais nerd da sala, após apresentar um trabalho, porque temos algo que eles ainda não viveram, que é a experiência. E tudo bem, porque somos nós invadindo o espaço deles. Olha a menção dela. Eu falei: Marina, nós estamos compartilhando um espaço que é nosso. Não tem um espaço deles, não tem um espaço meu, tem um espaço que é nosso. Uma sala de aula é nossa, esse espaço, né? Então fiquei muito feliz com essa mensagem, primeiro porque ela está assistindo, e olha quantas pessoas estão assistindo e participando disso e usufruindo disso, e a gente nunca vai saber, né? E aí não importa também, não importa. O que importa é que a gente está fazendo o nosso trabalho, eu e vocês, a gente está construindo um conhecimento, a gente está compartilhando o conhecimento e tem uma galera usufruindo desse negócio, e a gente nunca vai saber. E isso não tem a menor importância.
O que tem importância é que nós temos uma jornada e a gente está procurando construir essa jornada da melhor maneira possível. Bom, e o que a gente está usando para isso? Legal, né, Célia? Muito bacana. Depois eu vou falar para ela que você mandou a mensagem para ela aí. Vou mandar um WhatsApp para ela depois. E o que a gente está usando para isso? A gente está construindo uma jornada baseada na teoria do Joseph Campbell, que é a jornada do herói. Uma teoria presente nesse livro aqui, ó, O Herói de Mil Faces. Joseph Campbell, que é um mitólogo, né? Fez vários estudos antropológicos e vale a pena ter esse conhecimento, e por isso eu estou compartilhando ele, mas não no modelo teórico. Eu estou compartilhando ele no modelo prático. A gente está experienciando essa jornada, pelo menos num certo sentido. Dia 22 e 23 de agosto eu vou explicar como é que a jornada vai se dar, e aí sim, a partir do final de agosto, início de setembro, a gente vai viver essa jornada intensamente. Várias pessoas me escreveram falando: Binato, eu tenho um desafio. Olha, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, e de fato é, né? De fato é, não tenha dúvida. Mas eu não consigo fazer os exercícios, eu não consigo manter a minha rotina de atividade física, eu não consigo. E outros me escrevem: Binato, eu entendo, é legal, show de bola, mas eu não consigo estabelecer uma boa relação com o meu filho ou com a minha filha. Galera, calma, que isso tudo tem jeito, eu posso te garantir. E a gente vai falar dessas coisas aqui, né? Bom, olha o que aconteceu. Na segunda-feira a gente começou a terceira temporada falando do mundo comum. O momento em que o herói está vivendo a sua experiência e ele está na sua zona de conforto, tá? Aí eu provoquei, né? Galera, tá tudo bem, não tem nada para mexer na sua vida, não tem nada para melhorar. Você acredita que nada é tão bom que não possa melhorar? E você acredita que alguém possa estar vivendo um momento ruim na vida e que ele precisa melhorar? Então tem coisas que eu quero melhorar, tem coisas que eu preciso melhorar. Só que eu vivo no mundo comum, eu vivo num mundo onde eu estou acomodado, né? E estar acomodado nos dias de hoje é muito mais perigoso do que foi em qualquer outra era da nossa história. Bom, esse foi o primeiro episódio da temporada. O segundo episódio foi o chamado à aventura. A hora que a vida, de alguma maneira, se manifesta e fala para você: fulano, bichão, negão, vamos aí. O negócio está pegando e você não está prestando atenção. Tua saúde está rateando, tua memória não está boa, você se sente obsoleto, você não está em paz com você mesmo. Então é o momento em que a vida te chama para uma aventura, te chama para enfrentar esses monstros aí. Só que aí a gente entra no terceiro episódio, que é hoje, galera. O terceiro episódio fala da recusa do herói. Quando o herói fala assim: não, isso é muito complicado. Não quero mexer com isso, não vou enfrentar isso. Deixa eu ir para um boteco, deixa eu me enfurnar no trabalho, deixa eu fugir no final de semana para fazer um esporte radical, para eu fugir da minha dor de segunda a sexta-feira. Eu não quero mexer nisso aí. E esse é o grande ponto, pessoal. A maioria das pessoas que, de alguma maneira, se manifestam, se comportam, mais ou menos como eu mencionei agora, que algumas pessoas me procuraram falando: Binato, eu não consigo avançar na atividade física, eu não consigo avançar na minha carreira, eu não consigo avançar na relação com meu filho. Eu posso garantir para você que a maioria das pessoas não consegue avançar porque em algum momento do enfrentamento ela desiste, que é o tal da recusa do herói, tá? Eu posso mencionar para você vários momentos da minha própria vida que eu recusei enfrentar os meus próprios monstros, que eu recusei enfrentar meus próprios dilemas. E por quê? Porque dói. Porque dói, porque eu me exponho, porque de alguma maneira a ferida ainda está aberta. Nós trazemos feridas emocionais desde a mais tenra infância, né? Nós, eu, você, nossos filhos, nossos pais, todos nós como indivíduos trazemos feridas egóicas, feridas emocionais, que enquanto ela não cicatriza, ela continua doendo. Então o problema não está na ferida, o problema está no fato de que ela ainda não cicatrizou. E eu só vou cicatrizar essa ferida quando? Quando eu der atenção a ela.
e não quando eu negar essa ferida. Entende? Enquanto eu nego a ferida, enquanto eu olho no espelho e olho para aquele ser idealizado, que não é o meu ser real, eu estou fingindo e vivendo atrás de uma máscara. E esse é o grande impedidor, né? Esse é o grande impeditivo que faz com que pessoas não avancem nas suas jornadas, naquilo para o qual nós nascemos, né? Para a prosperidade, para a paz de espírito, para o equilíbrio interno, para uma vida autônoma, uma existência plena e autônoma, como eu gosto de mencionar. E o barato exatamente da nossa live de hoje é procurar descobrir, ou pelo menos despertar para isso. Quais são as forças que impedem você, o que pior, né? Elas não só impedem, mas elas ajudam você a negar a necessidade de enfrentar os seus dilemas. Então a pergunta que eu preparei para isso foi exatamente essa. O que você vai continuar negando que precisa ser transformado na sua vida? O que você vai continuar negando? Você vai continuar negando que a tua relação com o teu filho precisa ser transformada? Você vai continuar negando que a sua relação com o dinheiro precisa ser transformada? Você vai continuar negando que a tua relação com você mesmo, diante da tua vontade de se ver bem fisicamente, vai continuar? Você vai continuar negando que isso precisa ser transformado? Então eu queria muito te convidar a fazer essa reflexão ao longo do dia de hoje. O que você vai continuar negando? E a forma de continuar negando, né? Você pode prestar atenção, eu sempre repito uma frase do Nietzsche, que ele fala o seguinte: tudo que é dito por alguém que quando diz revela quem é. Então presta atenção numa dica importantíssima, que é a forma como você fala. Quando você fala assim, vou dar um exemplo bobo, mas contundente. Eu cheguei atrasado por causa do trânsito. Aí a pergunta é: durante quanto tempo eu vou continuar negando que eu saí atrasado e colocando a culpa no trânsito? Eu estou engordando porque, você sabe, né? Minha mulher, meu marido fez um pudim, eu não consegui e a culpa foi dele. Quando você vai continuar negando a sua responsabilidade sobre o que você coloca na sua própria boca? Então veja, a fala da vítima, pessoal, e agora a coisa fica um pouquinho mais complexa, a fala da vítima revela alguém que nega. Vou repetir, hein? A fala da vítima revela alguém que nega. Então veja, eu não consigo fazer a minha rotina de exercícios físicos. E o que te impede? Eu não sei, tem alguma coisa em mim. Pronto, então vamos enfrentar esse negócio. Mas eu não sei o que é. Então vamos descobrir. Mas eu não sei se eu quero. Bom, aí entra a força negacionista. Percebe isso, pessoal? Eu quero muito te convidar a fazer a fala da Rose: eu engordei por causa da quarentena, né? Quer dizer, a culpa é da quarentena, né? A quarentena tem o poder de engordar pessoas. E eu estava pensando exatamente sobre isso, Rose. Uma das coisas que eu mais me dediquei na quarentena foi cuidar da minha saúde, né? Eu fui ontem numa consulta e eu perdi, nesses últimos 40 dias, eu perdi 7 quilos de gordura. 7 quilos de gordura, o meu peso caiu de 88 para 83 em uma, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. O meu percentual de gordura caiu de 27 para 20. É muita coisa. E a minha área de gordura visceral, que estava 101%, ou 101 centímetros quadrados, ela caiu para 70 centímetros quadrados. E estamos trabalhando para chegar lá nos 60, 70. 60, 50. Então veja, não é a quarentena. Eu estou muito focado, muito focado. Porque veja, enquanto eu negava isso, eu não avançava. Enquanto eu fingia que estava tudo bem, eu não avançava. E eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo de chegar
eu tenho o objetivo de chegar longe na minha idade, na minha longevidade. Então, se eu tenho uma meta, eu tenho que... eu quero, na verdade, trabalhar esse negócio. Entende? Então, pessoal, para eu poder avançar na minha meta, para você poder avançar na sua meta, você vai ter que passar por uma etapa que é essa etapa que eu estou chamando, que o Joseph Campbell chama de a recusa do herói, né? Que medo é esse que você tem de enfrentar aquilo que vai te levar para um outro patamar? Entende? Que medo é esse que você tem de enfrentar aquilo que vai te levar para um outro patamar? Isso é muito forte, isso é muito relevante. E a linguagem, né, a fala da vítima te aprisiona no lugar da negação, né? Como essa que a Rose, de maneira bem humorada, colocou aqui. Engordei por causa da quarentena. Ela sabe, eu sei, todo mundo sabe que a quarentena não engorda ninguém, a quarentena não emagrece ninguém, o trânsito não atrasa ninguém, o mercado não fale nenhuma empresa, não existe, a sociedade não impõe nada a você. Ixi, essa frase é polêmica. Como é que é, Binato? A sociedade não impõe nada a você. Até porque a sociedade é um ser muito etéreo e você não consegue definir o que é a sociedade. Entende, pessoal? Então veja, as circunstâncias estão colocadas. É você quem decide o que vai fazer com essas circunstâncias. Tanto aceitando e superando, lembra do ciclo vencedor da perda? Revolta, conformismo, aceitação e superação, quanto negando e se colocando no lugar do conformado, né? O conformado é, num certo sentido, um negacionista. É uma pessoa que nega. Não dá para ser mais feliz do que isso mesmo, então tá tudo bem. Aquele que aceita, ao invés daquele que busca o que merece, aquele que aceita é um negacionista. A vida é assim mesmo, eu tenho que dar graças a Deus a isso aqui. Legal, eu posso e devo dar graças a Deus ao que eu tenho, mas nada me impede de que eu avance um pouco mais, de que eu me torne alguém um pouco melhor, entende? Você já foi até um determinado ponto da montanha. O que te impede de ir até o cume da montanha? Entende? E a resposta é uma só: aquilo que você nutre como suas próprias crenças. O teu limite está nas suas crenças, a tua extensão de limites também está nas tuas crenças. Então, nesse momento, é o momento de te convidar a fazer essa reflexão, né? É o momento de convidar a fazer essa reflexão. O que você está negando? E que se você aceitar, você avança para um próximo nível. Esse é o momento que a gente chama que o Joseph Campbell chama de a recusa do herói. A gente vai ter momentos mais para frente de exercitar essas questões que a gente está falando. E é esse o ponto que vai inaugurar lá o INSEAD Human Business School Online. A gente vai saber disso um pouquinho mais para frente. Então, para hoje, galera, essa é a grande pergunta. O que você está evitando, o que você está negando, o que você está fugindo, do que você está se esquivando para poder garantir a sua vida como ela aparentemente parece estar em estado meio que normal, entendeu? E presta atenção na sua fala. Toda fala da vítima traz uma negação por trás. Toda fala da vítima traz uma negação por trás. E qual é a negação? Eu não tenho responsabilidade sobre isso. O meu chefe gritou comigo. Como é que o protagonista falaria? Eu permiti que meu chefe gritasse comigo. O meu marido, a minha mulher me traiu. Como é que um protagonista falaria? Alguma coisa aconteceu que eu permiti que essa traição acontecesse. É muito forte isso, pessoal. É muito estoico esse negócio, entende? É assumir muita responsabilidade na vida. E isso é para os heróis de si mesmo. Para aquelas pessoas que de fato entendem que se o dragão está me atacando é porque eu me coloquei na frente do dragão. Mas é a única chance que eu tenho de vencer o dragão enfrentando. Eu não posso fechar os olhos e fingir que ele não existe, porque ele está lá. Esse dragão que eu estou obviamente mencionando é um dragão emocional, é um dragão de uma ferida passada, de uma ferida antiga, entende isso? Então veja,
é muito pouco provável que você vai conseguir desconectar teus pensamentos das tuas emoções. E as tuas emoções vão nascer exatamente desses pensamentos. E o Gustavo está falando aqui, grande Gustavo do Sicredi, né? Necessária bastante maturidade. É isso que a gente está chamando, que você chama de maturidade, Gustavo, e que você está coberto de razão. Na verdade, é um processo de enfrentamento das nossas negações, entende? A Rose arremata aqui, é muito mesmo difícil assumir erros, é preciso elevar o espírito. Na verdade, é uma decisão, Rose, não é nenhuma necessidade, é uma decisão. Eu quero elevar o meu espírito. E percebe uma coisa, pessoal, ontem na aula de filosofia a gente estava discutindo sobre as emoções, e aí eu estava compartilhando uma experiência que eu tive em 2005, que eu fui fazer uma missão, na época eu fazia parte do Rotary Club, e fui fazer uma missão para a África. Olha quem chegou aí, Marcele, bom dia, tudo bem? Eu fui fazer uma missão para a Índia, e foi muito legal, porque eu aprendi que quando eu vou num velório, eu tenho que chorar, né? Isso foi condicionado na minha mente. E eu fui convidado para ir num velório na Índia, de uma determinada religião, dos Sikhs. Os Sikhs são aqueles que usam um turbante enrolado na cabeça e não cortam o cabelo nem cortam a barba. Eu morei na casa de uns Sikhs durante uns dias lá. E usei o turbante, usei as roupas e tudo mais. Tive a bênção de visitar o templo sagrado deles em Amritsar, que é o Golden Temple, e tive assim a honra de folhear lá no original a Bíblia da religião deles lá. E nesse momento, então, eles me ensinaram que naquela cultura, naquela circunstância, a morte não é o fim, a morte é um começo, e portanto eles celebram a morte como se fosse um início de vida, como nós celebramos o nascimento, né? Aquilo mudou radicalmente minha forma de pensar. E hoje, é claro que a morte, ela impacta a minha vida, não tenha dúvida disso, mas impacta de uma maneira diferente. A partir daquele momento, eu fui querer aprender mais sobre a morte. Para quê? Para revisar a minha trama mental. Para revisar a minha malha de pensamentos acerca disso, porque eu aprendi sobre isso num contexto completamente diferente. E aí as minhas emoções passam a ser diferentes. E quando alguém fala assim para mim, nossa, mas você vai num velório e não chora? Essa pessoa está negando a possibilidade de aprender sobre a morte de uma maneira diferente, né? Quando alguém faz uma pergunta, né, que na verdade não é uma pergunta, mas é uma crítica e um julgamento, isso é um herói recusando um momento de aprendizado. Isso é o herói recusando o momento em que ele decide querer aprender. Então esse é o grande ponto. Se você está vivendo uma baita dificuldade na sua vida, é hora de enfrentar esse negócio e se fazer as seguintes perguntas. Que lição eu devo ou está querendo me ser ensinada com esse momento de vida que eu estou vivendo? Qual é a lição que eu não aprendi? Porque se eu não aprender uma lição, eu vou repetir essa lição. Isso foi assim comigo, é assim com qualquer um. E ainda é assim comigo em vários temas da minha vida. Tem temas na minha vida que eu avancei, que eu estudei, que eu fiz a lição de casa e que eu passei de ano. Mas tem temas na minha vida que eu ainda estou agarrado e que eu estou trabalhando nisso. Agora, eu só começo a trabalhar nisso quando eu aceito a minha condição de aprendiz nesse tema. E aí eu aceito e procuro me superar. A Teca está fazendo um comentário aqui, deixa eu ler para todo mundo aqui. Super concordo. A minha opinião sobre a morte é diferente. O sofrimento é nosso, que ficamos. Quem morre está em paz. Precisamos também ficar em paz com essa pessoa. Teca, exatamente isso me faz total sentido. E o paradoxo é o seguinte, quando uma criança nasce, ela nasce em sofrimento, quem está por aqui pula de alegria. E quando uma pessoa morre, ela morre em paz, quem está por aqui fica muito triste. Então é uma contradição que mostra, num certo sentido, qual é o quão egoísta eu sou quando eu não tenho a menor compaixão, a menor empatia por uma criança que está nascendo sofrendo, então eu deveria me compadecer dela, talvez, ou por aquela pessoa que está partindo em paz, eu deveria me compadecer dela e agradecer por ela estar indo seguir a sua jornada. Então, se você está vivendo um momento delicado na sua vida, ao invés de negar, use essa pergunta que a Marcele está nos oferecendo aqui.
Que oportunidade essa situação e essa circunstância que eu estou vivendo me oferece para me tornar alguém melhor? Esse é o grande trabalho do aprendiz, pessoal, é querer aprender e não negar. Aquela pessoa com um copo cheio, aquela pessoa com a postura do sabedor, né, daquele que já sabe tudo, ele vai negar e falar, isso aí não tem o menor sentido, isso aí não faz não faz o menor contexto, não tem a menor conexão com nada. Ou seja, a pessoa se nega a aprender, e no que ela se nega a aprender, ela se nega a expandir o seu próprio limite. E esse é o grande barato. Nós vamos seguir com a jornada do herói. A gente passou pelo mundo comum, o chamado à aventura e a negação, a recusa do herói. E enquanto o herói, que é você, não ultrapassar essa etapa da recusa, ele não vai encontrar com o mentor, ele não vai cruzar o primeiro portal, ele não vai enfrentar provações, encontrar aliados e inimigos, ele não vai se aproximar do cume da montanha, ele não vai ter aquela provação difícil que é o último estágio para atingir o cume, ele não vai ter o benefício da recompensa, ele não vai fazer o caminho de volta, que portanto nem é a volta, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Eu particularmente não acredito em volta, eu acredito que a gente está sempre indo em frente. Vai ter um momento da ressurreição, quando ele então surge diferente, no outro nível, no outro patamar, e aí ele volta com esse regresso do Elixir, quando ele então se vê na responsabilidade de estender aos outros a experiência que ele teve. O Mutzberg está falando aqui, a morte é o fim de um ciclo que nosso espírito tem de aprendizado nesse plano. Ok, uma bela crença, né? É uma crença que habita aí o coração do Mutzberg, não necessariamente é a crença de todo mundo. Para muitas pessoas, a morte é o início de um novo ciclo. E a Célia está falando, perceber e encarar as oportunidades de sair da zona de conforto. Esse é o ponto. Na verdade, eu já começo a imaginar que o meu trabalho não é sair da zona de conforto. O meu trabalho é ir para a zona do aprendizado. O sair da zona de conforto nada mais é do que uma consequência natural daquele que quer aprender, daquele que quer avançar, daquele que quer saber mais sobre si mesmo e daquele que quer se aperfeiçoar e se esmerar, né, para ser alguém melhor dentro daquilo que nos é possível e permitido ser. Então, o segredo dessa história toda está exatamente naqueles dois pontos que a gente já falou várias vezes em várias lives anteriores. O seu modelo mental e o seu padrão emocional. Olha a expressão, modelo mental, está fechado no modelo, e o seu padrão emocional, ou seja, já tem um padrão estabelecido. É um velório? Então você chora. Alguém está triste? Então você tem que ficar triste também. E eu não tenho mais a plena certeza de que isso é assim, muito pelo contrário. Na verdade, eu tenho certeza que não é para ser dessa forma. Eu posso muito bem lidar com certas coisas que se estabeleceu de ser de uma forma, e eu posso construir uma nova forma de ver essa coisa que está se apresentando para mim, né? Eu conheço muitas pessoas que dizem que criam seus filhos para o mundo, mas que agem com uma algema no tornozelo desse filho. Então esse é o grande ponto, pessoal. Você também pode negar certas coisas sendo incongruente. O que é ser incongruente? É você pensar uma coisa, sentir outra coisa e agir de outra forma. Entende? Eu conheço várias pessoas incongruentes. Ah, elas são piores? Não, elas só são incongruentes e pagam o preço dessa incongruência. E que preço é esse? Essa volatilidade de ser como ela é. Essa inconstância de ser como ela é. Uma pessoa que não confere, no meu ponto de vista, um certo grau de confiança. Eu poderia citar várias aqui, mas eu não vou fazer isso por uma questão, obviamente, de ética. Mas eu conheço pessoas da minha família mesmo, que falam coisas para Deus e o mundo, mas que vivem a vida totalmente ao inverso daquilo que elas falam. E tá tudo bem, até porque para essa pessoa eu já tive a chance de conversar sobre isso. E ela me falou, Luiz, você tem razão, mas é como eu me sinto melhor. E tá bom, tá tudo certo, pelo menos ela tem consciência disso. O Mutzberg está falando, aqui a Marcela está falando, o pensamento é diferente da ação, né? Tem uma reflexão sobre essa frase aí. E o Mutzberg está falando, de acordo com as minhas convicções, o espírito está em constante evolução.
a passagem nesse plano é parte dela, pois o desenvolvimento é constante. Ok, é uma convicção, né? Aqueles que compartilham dela vão concordar, aqueles que não compartilham vão ter uma outra posição. O bacana é poder querer aprender mais sobre as convicções do Munzberg e o Munzberg eventualmente querer aprender mais sobre as convicções de outra pessoa que pense diferente dele. Esse talvez seja um bom caminho, pessoal, para construir um mundo melhor, né? Eu confesso a vocês que eu conheço muitas pessoas, convivo com muitas pessoas que têm posições fechadas em relação à política, a esse momento que o mundo está vivendo, e eu já decidi que eu não vou entrar em conflito, eu vou querer aprender sobre o que elas pensam. E se nós concordarmos, seguimos juntos. Se não concordarmos, seguimos juntos também. Principalmente se tivermos motivos para isso. Mas se não concordarmos e não tivermos motivos para seguir juntos, que sigamos então cada um o nosso caminho e iremos nos encontrar com aqueles que fazem sentido. Esse é o conceito de sociedade, né? Pessoas diferentes e que vivem em função de interesses comuns, que não necessariamente são as crenças. Grande Felipe, ele está colocando aqui o seguinte: e a incongruência é a nossa crença baseada em nossos valores, para o outro não necessariamente é incongruente. Pode ser verdade baseada em um valor o que ele faz, uma diferente forma de ver algo. Sim, por isso que o barato, né, acho que o grande desafio não é tentar decifrar como é que é a crença do outro, ou os valores do outro, ou o modelo mental, ou o padrão emocional do outro, enquanto eu não souber qual é o meu. Né? Nas aulas de filosofia que eu participo, tem uma colega lá, muito querida por sinal, que ela vive falando: não é possível, 5.000 anos de aprendizado, 5.000 anos de tantas coisas, e a gente não consegue, a humanidade não consegue ser melhor. E sempre que eu tenho a oportunidade, de uma maneira, obviamente, amigável, né, eu falo: mas fulana, veja, quando a gente pensa na humanidade, a gente está falando de 7 bilhões de algoritmos e combinações diferentes. E se você pensasse na possibilidade de você pegar esses conhecimentos de 5.000 anos e trazer para a sua vida, e você transformar a sua vida, aí você vai ver que a humanidade vai se transformar diante dos seus olhos, porque muda o seu observador, muda todo o objeto observado. Aí esse é o milagre que dá para fazer. Agora, mudar a sociedade, mudar a humanidade é muito difícil. E o Munzberg fala que esse é o ponto: saber conviver com as diferenças e crescer com elas. Exatamente, isso sim é um elemento de maturidade. Muito bem, pessoal, respeito e empatia sempre. A Janaína aqui falando em empatia pela verdade alheia, né? Ou pelo menos pela versão da verdade alheia, né? Felipe falando: exato, não tentar ler o outro, mas ter empatia. Esse é o ponto. Quando eu quero, a empatia me promove, Felipe, a ideia de aprender sobre você, né? A gente tem conversado muito, tem estado muito juntos, e você pode depois até perceber isso, e você pode até me falar depois o quanto que eu estou procurando aprender sobre você, e quanto você procura aprender sobre mim. E nesse sentido a gente vai criando conexões. Tem coisas em mim que fazem sentido para você, tem coisas em você que fazem sentido para mim, e a gente vai se conectando nessas coisas que fazem sentido. Claro que vão ter coisas que não vão fazer sentido, mas a gente vai ter que escolher. Eu vou me aproximar de você pelas nossas igualdades ou pelas nossas diferenças? E aí a gente vai construindo essa história. Eu posso me aproximar de você pelas nossas diferenças e com isso aprender contigo. E posso me aproximar de você pelas nossas igualdades e com isso fortalecer aquilo que me torna forte. Isso é muito bacana, galera. É muito legal. Eu estou me estendendo nas lives porque a coisa está ficando boa e eu não posso, não quero e não devo me estender. O nosso compromisso é de 30 minutos, nós vamos manter os 30 minutos. Então, galera, para fechar o dia de hoje, hein, em 35 minutos, O Mundo Comum, primeiro episódio, O Chamado à Aventura, segundo episódio, o episódio de hoje, A Recusa do Herói. Fica com essa pergunta, fica com esse pepino aí. O que você vai continuar negando que precisa ser transformado na sua vida? É essa a mensagem de hoje, é essa a reflexão, e amanhã nós vamos falar sobre o 4º episódio, que é o Encontro com o Mentor. Você vai se surpreender com essa história de encontro com o mentor, tá bom? Galera, muito obrigado, valeu aí, Franciane também, gratidão mais uma vez também pela presença, valeu Elane, Gabriel falando aqui, difícil quando está ótimo, é isso aí, muito legal. Despertar de consciência sem julgamentos, aceitando cada pessoa como um mergulho em si próprio, exatamente, galera,
É disso que a gente está falando, turma, é isso aí. Vamos lá, galera. Então, uma ótima quarta para todo mundo, boa jornada, força sempre e vamos com tudo. E de novo, né? Vai convidando a galera para fazer parte desse Insta. Ontem a gente colocou uns anúncios aí no Face e no Instagram. Vai expandindo aí para todo mundo para a gente aumentar essa comunidade nossa, tá bom? Beijo para todos, boa jornada, força sempre. Vamos com tudo, uma ótima quarta para todo mundo. Até mais, pessoal. Tchau.